Alec, você falou agora há pouco em relação a resultados, né? Só para puxar aqui um gancho, a gente viu ali que as ações do grupo, né, Louis Vuitton, eles tiveram uma queda diante do resultado bem fraco, bem ruim ali É. do primeiro trimestre. Entender um pouquinho, né, o que essa reação ela diz, principalmente sobre a sensibilidade do setor do luxo ao cenário econômico global, já que a gente também está vendo, inclusive aí, né, um cenário ainda bastante conturbado geopolítico. Você acha que o setor de luxo ele já vem sofrendo com a queda na demanda, olhando tanto para Estados Unidos e China, que eram grandes consumidores, né, inclusive desses artigos de luxo? Exatamente. Os Estados Unidos, rapidamente sobre economia, a gente fala de luxo, né? Economia, quando a gente pega os Estados Unidos, a perspectiva do Fed, a gente vê uma perspectiva abaixo de 3% de PIB, né? A gente está falando aqui de um decréscimo do crescimento do PIB americano com aumento de inflação, pelo menos agora no curto prazo. Então, o que está além desse movimento? Estagflação. Né? Estagflação é esse movimento, né? Uma queda de crescimento econômico com uma inflação alta mais persistente. Esse é o cenário atual. Se vai vir recessão, se o Fed vai baixar os juros, aí é outro cenário. O que é o cenário de hoje é esse ponto, né? O Fed coloca esse movimento de juros mais altos e um crescimento econômico menor. Quando a gente coloca aqui a perspectiva da China, também não é muito diferente, principalmente pós-tarifaço. Xi Jinping tem um desafio de crescer 5% no ano, agora já tem economista falando em 4%. Estava até lendo a perspectiva do Goldman Sachs, né? Colocou em 4%, jogava 4,5%, agora jogou 4%, principalmente por causa de quê? Uma perspectiva, mesmo com o Banco Central chinês, né, colocando liquidez no mercado, incentivando, as questões das tarifas acabam penalizando. Então, quando a gente olha o mercado de luxo, nessa perspectiva, a gente sabe que, como a Paula falou muito bem, os dois maiores mercados é o mercado chinês e o mercado americano em relação à demanda. E também, principalmente, a questão de exportações. A gente sabe, quando a gente viu a própria Adidas, a própria Nike, que produz grande parte dos seus produtos na Ásia, trazendo esses produtos com aquela tarifa tão alta, acaba drenando o lucro em até 80%. Ou seja, o valor da empresa acaba se esvaindo de uma forma muito rápida e os investidores acabam penalizando isso. Eu acredito que o movimento das empresas de luxo acaba sendo dessa mesma direção. O manufacturing, né, ou seja, a produção desses produtos, grande parte também são nessas regiões, e também a renda dessa população. Então a gente tem esses dois efeitos, o efeito do tarifaço na produção, na exportação desse produto, no caso a importação por parte dos Estados Unidos, e também a renda da população, que já não era tão fácil a gente olhar esse cenário na China, né? A China que passa por desafios econômicos e para crescer, a gente sabe que está demorando muito mais para crescer e não é na mesma magnitude como era antes, esquece, né, os 2 dígitos como era anos atrás, e agora acaba tendo um desafio ainda maior por parte do tarifaço. E aí a alta renda, né, que consome esse tipo de produto, fica mais sensível, né? Então acaba tendo esse desafio de curto prazo no mercado de luxo. Paulo, isso já não era de hoje, o mercado já vinha enxergando esse movimento. O próprio, né, grupo Louis Vuitton, que é o maior grupo, né, no mundo em termos de luxo, inclusive tem aproveitado esse movimento para fazer novas investidas, né, em compras de novas empresas. Então eu vejo que, apesar dessa decepção no curto prazo, essa queda do papel, eu vejo que essa mesma empresa pode ser pode sair de uma forma mais benéfica em termos aí da maior empresa do mundo, aproveitar aí uma possível fragilidade de uma outra empresa de luxo e fazer novas aquisições no mercado, como tem feito nos últimos anos.